Muito bom dia, pessoal. Boa sexta-feira a toda a gente. Antes de mais, quero-vos dizer que sou capaz de trabalhar amanhã, sábado, mas se não trabalhar amanhã, vou streamar durante a tarde, como na semana passada. Caso trabalhe amanhã, stream domingo, enquanto que vou fazer a minha análise. Eu nem quero dizer isto, mas pronto, porque continuo a gostar das ideias de jogo do treinador do Porto. Continuo a dizer que teve os seus erros, cometeu as suas lacunas, mas a quantidade de erros dos jogadores foi muito superior ao do treinador. Portanto, eu se fosse presidente e se acreditasse naquilo que estava a falar e nas minhas ideias, naquilo que via todos os dias, eu não geria o clube de fora para dentro. Não geria. Eu sou só ao Vilas Boas, podiam dizer o que quisessem. E mais, eu dizia mesmo: quem está aqui é para apoiar o clube. Quem não quiser apoiar o clube, que mude de clube, que vá apoiar outra coisa, que vá apoiar outro clube. O Porto precisa de portistas que apoiem o clube. E nós estamos numa fase muito delicada da nossa vida e estamos constantemente a dificultar o trabalho da direção, o trabalho de quem está lá em cima. Ok? Quem foi para o Mundial de Clubes a pensar que o Porto ia ser favorito por jogar o símbolo do Porto contra o símbolo do Al-Ali, ou o símbolo do Porto contra o símbolo do Palmeiras, ou o símbolo do Porto contra o símbolo do Inter de Miami, não vê futebol, não vê. Que é assim, todas as equipas, hoje em dia, têm quase melhor plantel que o Porto. É rara a equipa que tem pior plantel que o Porto, muito mais no Mundial de Clubes. Em Portugal ainda deu de barato. Ok? Em Portugal ainda deu de barato. Agora, fora de Portugal, mas em Portugal as equipas têm menos qualidade, mas têm mais atitude, são mais equipa do que o Porto. Isso nada tem a ver com o treinador, nada. Tu ou és uma pessoa dedicada e profissional ou não és. Pode vir aqui quem quiser, agora dizer o contrário. Agora, há uma coisa que eu não gosto. Pronto, por exemplo, eu não gosto tudo no Anselmi. Por exemplo, o facto de ele meter o Fabieira constantemente a titular, eu entendo, é um canhoto, tem qualidade. Também não gosto disso. Mas os erros dele são tão pequenos à beira dos erros individuais existentes nos jogos que nem vale a pena criticar. Ou seja, o próximo vídeo, Deus queira que não seja este, que eu estou a dizer que vai ser, pronto, se o Anselmi sair, qual é que seria a minha escolha para o lugar do Anselmi? Um treinador na mesma com ideias arrojadas, com ideias atrativas, com pensamento para o futuro do futebol. Que o futebol não se joga sempre da mesma forma e para além de não se jogar sempre com a mesma forma, é uma coisa que evolui. Ok? Há 10 anos atrás o 4-3-3 do Barcelona era a melhor coisa que havia, tiki-taka. Agora o 4-3-3 do Liverpool, que não tem nada a ver, já é na mesma usável, mas é outro tipo de modelo de jogo. Então o futebol está sempre em constante evolução. Não se pode ficar preso a treinadores do passado. Por isso é que o Mourinho nunca mais teve sucesso em lado nenhum. E outra coisa, agora vamos voltar as atenções para a visão de jogo do Victor Frohl. Estamos a falar de um médio de 19 anos, com 1,87 m, um potencial enorme, na minha opinião. Tem capacidade de aparecer na primeira fase de construção, na segunda fase de construção, tanto de bola aos centrais como consegue se orientar para a frente e progredir muitos metros com bola. Para além disto, é um médio que, na minha opinião, apresenta características muito especiais, porque para além de aparecer na primeira fase de construção, na segunda de conseguir conduzir bola, é um jogador que faz muitos movimentos de ruptura, tanto na direita como na esquerda. E isso faz dele um médio muito completo para a sua idade. Vamos falar um pouquinho do preço, que é um bocado caro, não é? Ou seja, vamos falar, ele por 20 milhões eu acredito que o Porto consiga levar, mas tem interessados como o Frankfurt, como o Tottenham e como outras equipas. Portanto, ou o Porto se chega à frente mais rápido que os outros, ou então vai andar em leilões e o jogador vai acabar por sair por 25, 30 milhões. E a altura de comprar este jogador é agora. Porquê? Porque se o Porto não comprar agora por 20 milhões, daqui a 2 3 anos este jogador vai custar 60, 70 milhões noutro clube. Portanto, ou é agora ou nunca. E eu sei que os olheiros do Porto tiveram lá a analisar este jogador presencialmente na Dinamarca. Portanto, temos mais do que dados suficientes sobre o jogador. Vamos só aqui um bocadinho à tactical board. Vamos só aqui um bocadinho à tactical board. Vamos conseguir explicar antes de vermos o vídeo. Antes de vermos o vídeo, o quão que ações é que consegue ter este jogador. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Ok. Vamos anular isto.
Esqueçam isto do Mika Marmol, porque isto foi, pronto, basicamente o plantel que eu estava a dizer que podia ser o Mundial 5-3-2, que por acaso foi. Olha, reparem bem como eu acertei. Acertei mesmo em cheio, pronto, mas não interessa. O que é que nós vamos ver aqui? O nosso amigo Victor Frohl, o Gabri Veiga provavelmente passa para aqui para o lugar do Fabieira. Aqui, este Fabieira desaparece-me de vista. E o que é que o nosso amigo Frohl pode dar? Nosso amigo Frohl tal tem capacidade de aparecer aqui na primeira fase de construção e aparece no meio, ou seja, entre o central e o meio defensivo, ou entre o central, os dois centrais a fazer um triângulo nos centrais. E o que é que faz? Às vezes, quando tem espaço, domina a bola logo para aqui e conduz. E conduz a bola, liga, progride muitos metros com bola. Ou o que acontece é, como os laterais se projetam no Copinhaga, o que é que ele faz? Muito inteligente, um pouco ao estilo do Richard Rios no Palmeiras. Mete-se aqui na posição tanto de defesa esquerda como de defesa direito. Para quê? Para criar um elo de ligação entre o Marcano, neste caso, pronto, o Mika Marmol não foi oficializado, nem sei se vai ser, entre o central da esquerda e o ala esquerdo. Ou seja, ele é o ponto de contacto, é o ponto de ligação entre a defesa e depois o ataque, certo? A toda a gente a entender. E tanto aparece na esquerda como na direita. É um jogador com um raio de ação, tanto em termos de largura como em termos de profundidade do campo, muito elevado, como vocês vão poder ver no vídeo. E para além disto, ou seja, de, tipo, tanto joga Marcano e devolve, como domina para a frente e conduz com bola, como constrói a partir da zona dos laterais que ficam projetados. É um jogador que, quando vê, é um jogador, na minha opinião, que o aspecto que eu quero destacar mais é a sua compreensão do espaço no campo. Ou seja, a sua inteligência, para mim, é mesmo muito elevada. Juntando isso ao perfil físico, por ser um jogador dinamarquês e já ter 1,87m e ser quase imparável, e à técnica que ele tem, porque é um jogador que é muito difícil de tirar a bola, esta inteligência sobressai muito. Porque ele se vir, vamos supor este cenário, o Alan Varela vem em apoio, se ele vir que o Alan Varela vem em apoio, vamos supor que o Gabriel Veiga está deste lado, porque há muita fluidez ofensiva no ataque do Porto e o facto do Gabriel Veiga começar pela direita não quer dizer que esteja a atacar sempre pela direita. O que é que acontece? O Victor Frohl vai reconhecer este espaço aqui, vai identificar este espaço aqui, certo? E quando ele identificar este espaço aqui, podem ter a certeza que ele vai fazer um movimento de ruptura. Se a bola não entrar aqui, e por acaso vai de acordo exatamente ao modelo de jogo do Anselmi, que eu adoro. Se a bola não entrar aqui, o que acontece é que o médio defensivo deles, que está aqui, se acompanhar o Frohold, certo? Se não acompanhar, o Martim tem que jogar logo a bola. Não, isto aqui nem há dúvidas. O Martim pega, pum, joga logo a bola, no momento de ruptura já está o espaço criado, o desequilíbrio feito. Se o Victor Frohold, o meio defensivo, neste caso, vamos pôr o 6. Se o meio defensivo está aqui, não é? Meio defensivo. Se acompanhar o movimento do Victor, como vocês vão poder ver no vídeo, o espaço para o Rodrigo Mora depois poder agir é muito maior. Porquê? Porque ele arrastou as marcações. É basicamente isto que o Anselmi quer. Atrair, arrastar e criar espaços no campo. É tão simples como isto. Tão simples como isto. É por isso que pronto, faz uma confusão. O Porto agora até pode fazer um movimento de ruptura. Faz um movimento de ruptura. Abre o espaço, o 6 vem e chega aqui o João Mário e falha um passe de 2 metros. Depois chega o Rodrigo Mora, falha um passe de 2 metros. Depois chega o Alar Varela, a bola vem para aqui, domina a bola para aqui, para o fundo. E isso assim fica difícil jogar qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de tática. Vamos passar então agora para o vídeo, visto que vocês já viram as características dele. Aqui, ó, reparem bem, ele vai virar-se para o jogo, conduz bola e o perfil físico dele e a sua velocidade fica quase imparável. Este jogador é imparável. Eu, para o que vi 19 anos, para mim pode muito bem ser este jogador. Pode perfeitamente ser este jogador em vez do Acne. Reparem aqui a aparecer também no meio campo adversário, ó, a dar-se ao contacto físico
depois até perdeu a bola. Reparem bem aquilo que eu vos disse: o lateral projeta-se na frente e ele aparece no lugar do lateral direito para construir. Entendem? Também tem capacidade de passe para ligar os setores, ou seja, tem um passe também muito aprimorado. Olhem aqui, a construir onde o Alan Varela enterra sempre, não é? O Alan Varela aqui enterra sempre. Ele tem muita capacidade de decidir bem e percebe quando é que tem que jogar simples, curto, ou quando simplesmente tem que progredir com bola, e isso é muito importante para um jogador do meio campo. É muito importante mesmo saber decidir sob pressão. Utiliza os dois pés para passar, utiliza os dois pés para driblar. Olhem onde é que ele está a construir, olhem onde é que ele apareceu. Porque é que ele apareceu tão em baixo no terreno? Vamos fazer este exercício para vocês perceberem. Porque é que ele apareceu aqui tão em baixo no terreno? É simples assim. Apareceu em baixo no terreno porque era ali que estava o espaço. E eles têm duas hipóteses depois do adversário. É ir atrás dele e tentar fechá-lo aqui atrás. E se tentar fechá-lo aqui atrás, vai haver espaço aqui no meio. E é isto que o Anselmi defende. É isto. E eu também, se fosse treinador, também queria isto na minha equipa. Parem aqui, ele identificou que a equipa estava super pressionada naquele lado. Bate na frente, não tem problema nenhum. Este jogador é muito especial, sem dúvida alguma. Muito especial mesmo. Parem, ó, passa e foge. Não é? Passa e fica no mesmo sítio. Ele passa e dá o lugar na frente. Dá a linha de passe na frente. Olhem aqui a velocidade que ele consegue ir para recuperar a bola. Faz lembrar um pouco o Hillman deste jogador. É muito completo, tem um raio de ação enorme, muito físico, bom tecnicamente. É um jogador, para mim, que me sobressai muito. Sobressai muito mesmo. Parem aqui, ó, driblar, ó, ir ao duelo. A identificar, ó, reparem bem ele a usar o pescoço a ver se estava a ser pressionado. Viu que não estava a ser pressionado, joga para a frente com calma. Olhem a velocidade dele a conduzir bola. É sobrenatural este jogador, ó. Este jogador é sobrenatural. Não sei o que. Jesus. Ó. Aí vai ele. Oh, parece uma mota. Eu digo-te já, o Porto paga 20 milhões por este jogador, daqui a 3 anos sai no mínimo por 70 milhões. Tem 19 anos, sai com 22 anos para o Liverpool por 65, 70 milhões. A ser simpático, por baixo, ou seja, pode ser até por mais. Aqui decidiu mal, passou mal com a parte fora do pé, mas é uma coisa muito fácil de corrigir, é um movimento um pouco técnico que isso que o tempo vai lá. Olhem este passe longo, perfeitinho. Esta análise eu fiz durante a stream do fim de semana passado. Aqui ó, reparem. Capacidade de duelar, capacidade de se impor fisicamente no meio campo, não deixa os adversários respirar, está-se constantemente a antecipar defensivamente, não deixa, não deixa, e ele é um muro ali, e usou o pé esquerdo e saiu para o sítio certo, antecipou-se, tirou a bola e sai a jogar certinho, redondinha. Olha agora a participar na primeira fase de construção, viu que não estava a ser pressionado, vira-se para o jogo, conduz a bola, sem problema algum, abre na largura. Muito bem. Virou-se mais uma vez, vocês viram ele olhar para o 9, virou-se para a frente com o pé esquerdo, acabou. Este jogador, eu para mim, encheu-me muitas medidas. A seguir ao Aiden Hackney, este é meio do centro, foi o que me encheu mais as medidas. Sem dúvida alguma, mas isto sem dúvida alguma. Qual Richard Rios? Qual que é? Este jogador traria muito mais, primeiro, encaixe financeiro ao Porto, porque o Richard Rios é muito mais velho, e é um jogador muito, muito físico, muito técnico, muito... Lá está, eu gosto muito. Inteligente. Vocês viram aqui a velocidade com que ele se antecipou? Parem bem aqui, desculpem. Olha aqui, ele identificou o espaço para onde o adversário ia passar, deu 2 passos ao lado e tirou-lhe a bola. Quem me dera que o Porto tivesse um jogador assim já. Olha, o Anselmo aqui ia ficar contente. Vocês viram, recebe o passo do guarda-redes, vira-se para a frente com o pé contrário. Por acaso aqui perdeu a bola porque foi pressionado por 3 homens, não decidiu muito bem. Mas eu gostei de destacar o que? A recepção dele para se virar para a baliza adversária. Foram muitas poucas ações negativas que eu vi deste jogador. Muito poucas. É muito consistente. Olhem aqui o que eu vos estava a dizer. Olhem, aqui é perfeito, o exemplo perfeito. Ele passa a bola ao extremo. Aqui pode ser, por exemplo, o Gabri Veiga, não é? Passa a bola ao extremo e não fica aqui parado. Feito Morcão, passa a palavra. Arrancou.
Arrancou para quê? O defesa agora, ou o médio neste caso, porque a defesa está aqui. O médio aqui tem duas hipóteses, que é acompanhá-lo para ele não ter espaço de movimento de ruptura, mas vai abrir aqui um buraco no meio campo enorme que pode ser para o Alan Varela fazer o remate, por exemplo, depois, como aquele remate que foi ao poste. Ou o jogador deixa-o, o meio de centro não o acompanha e a bola depois entra no espaço com uma facilidade enorme. Ó, antecipação mais uma vez quase que dava golo. Que é aparecer na direita, parece bem em todo o lado este rapaz. Ó, tira o adversário, o drible, tal, joga de pé esquerdo, utiliza muito bem, lá está, os dois pés, ó, pimba, ó, já está ele no sítio certo à hora certa. O bombeiro, ó, e depois quando arranca, acabou, olha ele. Parece uma mota. Esquece. Eu gosto mesmo destes jogadores, esquece. Dá uma intensidade ao jogo, dá uma velocidade ao jogo, dá uma. Olha para isto, pimba, e toma lá a fruta. Eu não gosto de jogadores molengões. Para molengão era eu, cara, que era lento. Era bom tecnicamente, era bom até taticamente, mas era lento, não tinha condição física necessária para ser um jogador de elite. Isto dá gosto de ver, um jogador que combina tudo. Ó, reparem aqui, ó, ele entre os dois centrais, ó, antecipa-se, porque ele depois como tem 1,87m e tem as pernas grandes como tudo, é muito mais fácil para ele para interceptar as bolas, muito mais fácil mesmo. Dá dois passos ao lado no tempo certo, com o seu corpo e com o seu tamanho de pernas, intercepta tudo. Ó, participar mais uma vez na primeira fase de construção. Ó, às vezes não conduz, outras vezes, tipo, às vezes devolve. Esperem aí, deixa-me só frisar aqui uma coisa. O que é que faz isto, na minha opinião, ser tão bom? O primeiro, às vezes, devolver ao central, outras vezes virar-se para o jogo e conduzir a bola, outras vezes aparecer a lateral direito para construir, outras vezes aparecer a lateral esquerdo para construir, outras vezes fazer um movimento de ruptura, outras vezes progredir com bola. O que é que isso acontece? Tu tornas-te um jogador imprevisível. Tu como é que vais defender em termos de apoios e tudo um jogador que tanto pode dominar a bola para a frente e começar-te a correr e tu não vais ter pulmão nem pernas para apanhá-lo? Ou um jogador que vai também devolver em passo curto. Tu ficas sempre naquela, será que vai devolver em passo curto ou vou ter que lhe fechar já ali a progressão? Isto é complicado defender um jogador destes. Este passo de ruptura também é muito jeitoso. Muito bom mesmo. Tá, o Porto a gastar dinheiro tem que ser em jogadores deste calibre. Não vale a pena estar a tentar comprar às vezes só jogadores 10 milhões, 10 milhões, 10 milhões e depois não compras nada do jeito. Vem tudo furado. Olha ele a identificar o espaço na sua melhor característica. Não dá hipótese. Participar aqui outra vez na primeira fase. Eu gosto de pôr muitas vezes a mesma coisa, que não é mesmo lance, mas várias. Olha aqui, olha a finta. Fintou logo o meio defensivo ou ofensivo, já não sei. Fintou 1, 2, 3, 4 jogadores, só não deu gol porque Deus não quis. Olha ele a participar mais uma vez na primeira fase de construção. Três homens em cima dele. Olhem o espaço que ele abre sempre. Precisa de muito homem em cima dele. Muito mesmo. De cabeça é muito forte, no jogo aéreo é muito forte, ganha muitas bolas, muitos duelos aéreos. Eu nem sei qual era o ponto a melhorar. Eu sinceramente, neste jogador, nem sei. Tem algumas decisões erráticas, mas é uma coisa que para 19 anos nem se pode dizer nada. E depois é aquele jogador que se o Porto jogasse no 5-3-2, se o Porto jogasse no 5-3-2, ou seja, com o Alan Varela, o Victor Frol e o Gabri Veiga, dava perfeitamente, como é um jogador que tem velocidade e gosta de aparecer até nestes espaços. É um jogador que com bola, se tivesse que subir e aparecer no lugar de extremo, não tinha de problema nenhum. Nenhum. Olha a diferença que era ter este jogador no Mundial de Clubes ou não ter. Era enorme. Por isso que vocês não têm noção, às vezes mexendo 3 ou 4 peças, o Porto muda de figura. Por isso que eu, de queimar a ficha a um treinador assim, deste jeito, vocês estão a dizer não se vê trabalho, isso para mim não faz sentido nenhum. Corte de cabeça, muito bem feito do Frohold. Há jogadores que levam o patamar da equipa, da qualidade da equipa, para outro nível. Não há hipótese. Principalmente jogadores intensos. Conduzir bola, mais uma vez, aqui a destacar esse grande pormenor.
ia definir, lá está, aqui não definiu muito bem, mas também foi uma tentativa de passe de esquerda e não era um passe propriamente fácil. Olha aqui, olha a velocidade dele a conduzir com bola, pessoal. E ali a Liga Dinamarquesa não é a melhor liga do mundo, sem dúvida nenhuma, mas fisicamente é uma liga difícil, ou seja, ele se vier para Portugal vai ter muita facilidade porque os duelos físicos vão ser todos dele. Eu gostava de ver um duelo deste rapaz contra o Hildman, ainda por cima já foi internacional pela Dinamarca e ele. Este jogador, para mim, esquece. Era já. Como é que se faz para ir buscá-lo? Olhem aqui o que eu vos estou a dizer. Para além de construir na primeira fase, na segunda fase, ainda faz os movimentos de ruptura para dar à equipa aquilo que a equipa precisa. Acaba por sofrer o penalti. Na sua antecipação ele é incrível. A ler o jogo. Lê o jogo, antecipa-se aos adversários e tira-lhes a bola. Olha aqui a tirar a bola quase como um central. Jesus, isto era tudo que o Porto precisava. O Porto por exemplo, este rapaz no lugar do Florentino do Benfica, o Benfica transformava-se para uma equipa potentíssima. Ia dar uma liberdade ao Cockchu muito maior. Se bem que eu não vejo este jogador como um meio defensivo, atenção, vejo como um meio centro. Participar na zona do último passe, na zona da criatividade também. Ou seja, não é um jogador que se limita a ficar atrás, nem pouco nem mais ou menos. Temos aqui várias ações, porque é para vocês conseguirem ver mesmo vários momentos do jogador. Quantos mais momentos vocês virem também com uma ideia mais enriquecedora ficam sobre o mesmo. A recuperar a bola no último terço do campo. Parem, ó. Lá está, é um jogador que abafa logo ali as jogadas. Olha a rapidez que ele consegue voltar à posição e recuperar bolas. Jogador muito rápido. Domina para a frente, não é? Como vocês podem ver aqui. Utiliza o pé esquerdo para ligar com o lateral e faz um movimento de ruptura para... Olha, mais um frame aqui que eu por acaso não reconheci o espaço. Não reconheci o espaço no programa. Foi lapso meu também. Reparem bem aqui. Mais uma vez, o que eu vos digo. Ele fez o passo ao lateral, mas não ficou parado. Começou a correr, a dar um movimento de ruptura. Para quê? Para quê, pessoal? Para o meio defensivo acompanhá-lo e depois ficar aqui este espaço todo. É que depois este número 10 vem aqui dar um movimento interior, tem muito espaço para trabalhar. Se ele ficasse aqui estático, o número 10 nunca ia ter espaço. Vamos só ver aqui. Quanto? 2 minutinhos, ok. Olha ele a aparecer na lateral direita. E a conduzir bola porquê? Porque é onde está o espaço. Se está ali o espaço à frente, conduz bola até onde tem espaço e depois volta a circular. Mas já ganhou para aí 30 metros nesta corrida. Ou mais. Olha, e ele a ver para onde é que vai a bola. Já foste. Tchau, venha ela para aqui, para o Porto. Siga aí, vai ele. Começa ele, ó. Que jogador de alto nível, meu Deus. Que jogador que temos aqui. Olha, das análises mais gratificantes que fiz ultimamente foi deste rapaz. Lá está, não há muito a apontar. Eu gosto de jogadores assim. É difícil encontrar defeitos. Desculpem, pessoal. É que eu hoje só dormi para aí 3 horas para fazer o vídeo e também tive um pesadelo. E vamos nós, ó. Pimba. Jogou, viram? Um passe entre linhas com o pau colega. Aqui foi a decisão que me deu vontade de rir. Adivinhem para onde é que ele vai passar a bola. Aqui foi a pior decisão que eu vi dele do vídeo todo, até me fez rir. Então ele vê o colega dele no chão. Certo? Ele está a ver o colega dele no chão. Das duas, uma, ou é para o árbitro a obrigar o árbitro a parar o jogo, ou então reparem bem neste passe que ele faz para o colega. Aqui até. Então vê o colega no chão, vai-lhe passar a bola. Não me digas que queria fazer uma tabela com o corpo do colega. Capacidade de progredir metros, mesmo contra jogadores fortes fisicamente, ele consegue aguentar o duelo, consegue duelar muito facilmente, tanto para proteger a bola como defensivamente. Ai. Estamos a observar aqui mais umas jogadinhas para fechar o vídeo. Isto foi contra o Midland.
Não sei como é que se diz isto. Já é responder em inglês, estar habituado no trabalho a falar em inglês. Ele vai aparecer no apoio de frente, ó, tabela. Ó, a identificar o espaço muito bem e reparem bem, ó. Aí vai ele. E o que é que faz? Lá está. Mais um exemplo claro daquilo que o Anselmi quer no Porto. E este jogador tem isso tudo. Passou a bola ao colega, arrancou para a frente. O colega tem duas hipóteses: ou metia logo no Victor Frohold, ou o número 12 vai ter muito mais espaço ali no meio campo para trabalhar. Muito mais. E basicamente é isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo comprido, mas dá gosto de fazer estes vídeos, sou-vos sincero. Abordámos um bocadinho na introdução qual vai ser o tema do próximo vídeo, o que é que eu acho aquilo que tem sido falado nos últimos dias, porque eu não tenho estado tão presente como antigamente, então tinha que falar um bocadinho sobre o presidente do Porto, que na minha opinião se despediu ao Anselmi. Está-lhe a faltar aquilo que o Ian Castro disse aqui numa entrevista, numa conferência de imprensa, que é preciso ter big balls, big balls. É assim, tu gostas de uma ideia, não podes ir pelo que os outros dizem. É que não podes ir pelo que os outros dizem. Isso não existe. Se gostas da tua ideia, acreditas nela, tens que levá-la até ao fim. Ela vai te trazer sucesso. Não é pelo que os outros te dizem, que os outros dizem sempre, ai, não faças isso. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que querem ser patrões, não é? Mas estão no meio de trabalhadores. Se as pessoas disserem aos trabalhadores, vou para o patrão, a maior parte dos trabalhadores vão dizer, se fosse fácil eu também ia, se fosse fácil eu... Se tu foste guiar a tua vida pela opinião dos outros, tu não chegas a lado nenhum. Nenhum. Tu tens de pensar por ti e executar por ti. Acreditas numa coisa, executa. Falhas, procuras outra, executa. Mas primeiro é identificar o problema do plantel. Ok? Cobrir as lacunas do plantel, usar o dinheiro que temos para jogadores. Depois temos uma equipa super dotada ou muito mais dotada que aquilo que está. Deixamos, aí sim começamos a avaliar o trabalho do treinador. Se o futebol continuar inconsistente, se continuar com poucas estatísticas, se continuar com poucas ações, se continuar só a ter momentos altos e baixos, eu sou o primeiro a dizer. Agora, estar a basear o trabalho de um treinador pelo XG do Mundial ou pelo jogar contra o Al-Ahly e conceder não sei quantas oportunidades de golo, isso para mim não é nada. E basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Partilhem o canal com amigos, porque é para continuarmos a crescer, independentemente de eu agora não publicar tantos vídeos. E vou publicar este vídeo um pouco mais cedo, porque eu saio do trabalho ao meio-dia. E quando a minha mulher não está de folga, quando a minha mulher está de folga, ela publica-me os vídeos às 5 da tarde, como normalmente, por causa das views, que é o tipo o pico do pessoal. Mas como ela está a trabalhar e eu também vou trabalhar daqui a pouquíssimo tempo, tenho que publicar agora o mais rápido possível. Portanto, até logo, pessoal, ou até já, ou vemo-nos por aí.